Olá, amigos, boa noite. Em ritmo de alegria. Afinal de contas, quinta-feira falamos sobre espiritualidade e espiritualidade também é alegria. Para quem está acostumado a ouvir os oráculos que sempre fazemos às quintas-feiras, não é demais relembrar a carta 22, que nos remete sempre à irreverência. A quinta-feira é destinada a conversarmos sobre espiritualidade sem limites, espiritualidade sem nenhum vínculo dogmático, nenhum sectarismo. É um dia em que encaramos a metafísica, encaramos o mundo sutil como algo a ser estudado de forma ampla, abrangente, sem restrições. Por isso que é gostoso trazer sempre assuntos que possam ajudar e melhorar o nosso dia a dia, ajudar o nosso autoconhecimento, e isso faz parte da evolução. A evolução é o quê? É o princípio da Rádio da Terra. E junto da evolução nós temos uma frase, ou melhor, uma palavra que precede a evolução, que é o respeito. Sem respeito não há amor, e sem amor não há evolução integral. Evoluir apenas em uma parte da vida não é evolução integral, é parcial. A evolução integral é quando combinamos com excelência e simplicidade tudo e todos. É quando combinamos o que está acima com o que está abaixo. É quando associamos o que está dentro com o que está fora, com o que está do lado e com o que está do outro lado. Todas as direções combinadas significa o equilíbrio integral, e a base é o respeito para atingir o amor, e então atingiremos a evolução integral. Sem isso, continuaremos patinando. Lembrando aos ouvintes da Rádio da Terra que dia 1º de maio faremos o segundo encontro da Rádio da Terra. O primeiro encontro foi na cidade de Alto Paraíso de Goiás, com os nossos irmãos e amigos May e Chiquinho. Inclusive, lembrando sempre da May, tá? Ela está no momento passando lá algumas dificuldades com a saúde. Então, quem puder enviar um pensamento positivo para ela, dar um oi, um recado, vai ser muito bacana, porque é uma irmã nossa que com todo amor, carinho, coração, junto com o Chiquinho, nos recebeu tão graciosamente em Alto Paraíso de Goiás, promovendo todo aquele momento que lá tivemos. E agora o próximo será em São Tomé das Letras, um encontro dos ouvintes que querem passar do virtual para o real, onde iremos confraternizar a nossa amizade, conhecer aqueles que ainda não conhecemos pessoalmente, passar tempos juntos, passeando numa cidade gostosa, aproveitar que é feriado, ficaremos dia 1º, depois 1, 2, 3 e 4, né? De quinta a domingo. Então aquelas pessoas que estão ainda interessadas em participar, entrem em contato conosco, ou melhor, diretamente comigo, né? Para evitar qualquer aí má interpretação, entre em contato diretamente comigo para eu passar como que está sendo a organização. Mas é algo muito simples, muito fácil. É só querer e participar. Então, dia 1º de maio, estaremos realizando o segundo encontro da Rádio da Terra. E todos estão convidados. Se você sentir que seu coração
quer compartilhar conosco um momento de felicidade e alegria, porque é uma bagunça, né? Quando a gente se encontra, é uma verdadeira bagunça no bom sentido, aquela bagunça gostosa, muita coisa gostosa para a gente compartilhar. E além do passeio, é claro, né? Nós vamos passear, tem cachoeiras, tem os pontos místicos daquela cidade. Nós também vamos fazer mantras à noite. Vamos fazer vigílias, né? Curtir esse ambiente também com mantras. Mantras xamânicos, mantras hindus, mantras budistas. Vamos curtir isso todos juntos. Ok? Então, esse é o recado em relação ao segundo encontro da Rádio da Terra. Hoje não leremos os oráculos, né? Não teremos a leitura de oráculos. Vai ficar para a semana que vem, porque teremos a presença de uma convidada, professora de Feng Shui, ou Feng Shui. Depois ela conta para a gente, né? A pronúncia é correta, mas abrasileiradamente Feng Shui, sem medo nenhum de falar dessa forma, porque estamos no Brasil, né? Mas a forma correta vou deixar para a professora Helena contar para a gente como que é. É a mesma coisa o Zimon, dando meu nome, né? Zimon ou Zaimon, tanto faz. O correto é Zimon, né? Mas lendo em inglês é Zaimon. Então, o que você lê está valendo, não tem problema algum. Outra frase é Om Mani Padme Hum, que é do mantra, um dos mantras mais famosos do mundo, mais pronunciados no mundo. E existe a pronúncia Om Mani Padme Hum e a pronúncia Om Mani Padme Hum. Tanto faz também. Os chineses falam de um jeito, os tibetanos falam de outro, os hindus falam de outro, os americanos dão a americanizada, fala de outro. O importante é a frequência, a intenção que estiver dentro da harmonia, porque não é isso que vai dar a diferença no mantra. Então é muito interessante a gente sempre ter os estudos, né, e o bom senso de que a nossa vida é que faz a diferença, né? Aquilo que fazemos da nossa vida é o que faz realmente a diferença. Então aqui, 21h10. Essa é a Rádio da Terra, uma rádio dedicada à evolução humana. E hoje temos a presença de Helena Públio, professora de Feng Shui, que vai bater um papo com a gente sobre essa técnica, sobre o que é, para que serve, de onde veio, de onde surgiu. E vocês aí no chat, obviamente, sempre fazendo perguntas, né, interessados em autoconhecimento, em melhorar a cada dia mais, que assim seja. Então agora vamos passar a nossa convidada, a professora já ia falar Ellen, Helena Públio. Boa noite, Helena. Como está, querida? Tudo bem? Boa noite, muito bem. Muito obrigada por estar aqui com todos vocês. Sou mesmo muito grata a essa oportunidade. Eu estou debutando numa rádio online, é a primeira vez, apesar de fazer alguns grupos de estudos, mas dessa forma é inédito e quando o assunto é Feng Shui, eu fico mais feliz ainda. Maravilha, Helena. Eu só vou pedir uma gentileza para você desligar o seu vídeo, tá? Lembrando aos ouvintes que a transmissão normalmente é feita por videoconferência, né? E eu transmito o som diretamente para vocês. Então, Helena, só a gentileza de você desligar o seu vídeo, que aí o som não vai ter perda, né? Sabe desligar o vídeo aí? Tá. Então eu vou te ajudar. Só um minutinho e nós já voltamos. Cajado, temos um planeta que precisa de amor. Então venha comigo e toque o seu tambor. Temos um planeta que precisa de amor. Então venha comigo e toque o seu tambor. Por amor, toque o seu tambor. Por amor.
boa curiosa de tudo à minha volta, o Feng Shui entrou na minha vida nessa medida. Eu queria entender por que a bagunça à minha volta me afetava tanto e por que quando eu mudava as coisas de lugar, isso melhorava dentro de mim. Então, eu parti para o estudo do Reiki, em primeiro lugar, fui entender um pouco sobre os pêndulos, aí eu percebi que havia uma possibilidade de cura da casa também, através do trabalho com os pêndulos, e isso foi abrindo campo para muito estudo, e o Feng Shui entrou de vez na minha vida. É uma parte bem grande do meu trabalho, tem um leque bacana de trabalhos com curas, e o Feng Shui é a minha parcela de cura da casa, mas já pensando sempre no aspecto holístico do quanto isso nos afeta e o quanto ele reflete tanto o que está dentro da gente, que precisa ser mudado, como faz o caminho inverso também. É muito interessante fazer essa experiência. O Feng Shui dá essa oportunidade para a gente. Muito interessante. Essa oportunidade, ela reflete, então, no pessoal e também profissional, na casa, porque eu imagino que é uma técnica que vai auxiliar em todos esses pontos. Qual foi o resultado mais intrigante que você já teve até hoje com essa técnica? Principalmente a parte de metafísica da casa. Entender como que a casa responde para a gente, como ela fala com a gente, o que ela precisa. Eu tive uma vez, numa casa em que eu morei, um problema muito sério de encanamentos. E eu não sabia o que realmente estava acontecendo. Era bem no meu início de curso de Feng Shui, eu ainda não tinha feito profissionalizante, então eu ainda estava usando a minha casa de cobaia. E aí eu percebi que alguns aspectos da minha vida estavam refletindo no meu relacionamento afetivo e vice-versa. A resposta da casa, ela é imediata na vida da gente. Ela é uma célula realmente da gente. Tudo que pensamos, sentimos e fazemos se reflete na casa, e a forma como cuidamos da nossa casa se reflete imediatamente dentro da gente. Cura com a saúde, para mim, quando eu percebo que tem uma parte da minha vida que não está funcionando direito, pode ter certeza que eu vou lá e tem uma bagunça para ser organizada. Isso é fatal, não tem nem como questionar o quanto isso é imediato. Então eu procedi com as curas na minha parte de relacionamento afetivo, que era exatamente onde estava um banheiro na área de relacionamento. Então, à medida que eu fiz uma cura primordial na minha área de relacionamentos na casa, isso se refletiu no meu relacionamento, no meu dia a dia, assim, de uma forma muito significativa. Eu penso que, apesar de ser algo aparentemente muito simples e às vezes até inacreditável, eu gostaria muito que, dentro do possível, é claro, você desse para a gente algumas dicas de como é possível o ouvinte identificar, né, esses problemas. Poxa, você comentou aí de um relacionamento, fez alterações, encanamento, fez alterações. Então, sabe aquelas dicas que, claro, não é uma consulta, a consulta depois, quem quiser, você auxilia, né, as pessoas entram em contato, mas, puxa vida, quanta coisa de repente a gente pode estar sofrendo sem saber. Quais são as dicas que você pode dar para o ouvinte? Uma coisa que é meio formato da casa do brasileiro é a posição da lavanderia. Ela, via de regra, está nos fundos da casa do lado direito. Ali é o relacionamento. Então, a tua sexualidade se reflete naquela área, ou seja, lava-se a roupa suja lá. Pode observar que está tendo discussão de casal. Então, o ponto básico é botar uma ordem nessa lavanderia, porque ela representa o relacionamento terra, ela representa o elemento terra na casa, imediatamente ligado com os nossos chakras básico e sexual. Então, ordem na lavanderia é fundamental para uma vida sexual saudável e, consequentemente, todo o resto começando da base a fluir bem. Impressionante, né? Um detalhe
que muitas vezes as pessoas nem se dão conta e pode estar interferindo em tudo. E o relacionamento, né, a sexualidade do casal é a base, praticamente. Claro, havendo respeito, havendo amor, é isso que conduz o resto. Então é muito importante. E o que você já teve de resultado nessa área? Bom, eu enchi a minha lavanderia de plantas e cristais, né? Para dar uma segurada na fuga da água. Isso foi muito importante. Como ali é um elemento que pede bastante fogo, né? Ou seja, estamos falando da nossa chácara do fogo. Então eu usei baldes coloridos, vermelhos, e fui brincando com as cores, assim. Óbvio que com essa história do encanamento entupido eu descobri uma traição, né? Então ali o casamento acabou e eu não tenho a menor vergonha de falar sobre isso, até porque é um exemplo absurdo de como o Feng Shui não só mostra, mas como modifica a sua vida. Você vai e parte para uma cura da casa que é imediatamente uma extensão das suas emoções. Então quando você começa a observar o quanto você interage do micro para o macrocosmos e você começa a fazer essas mudanças, as pessoas acham que não, mas é só uma decoração diferente, mais bonitinha que o chinês trouxe de lá. Negativo. É o micro e macrocosmos, a gente molda isso tudo o tempo todo. Então, quanto mais cuidado se tem com cada área da sua casa e observar de que forma aquela casa está refletindo na sua vida pessoal, no seu trabalho, na saúde, é muito interessante fazer essa experiência. E um dos meus maiores laboratórios foi a minha casa e a minha vida sexual e afetiva, sim. Eu fiz grandes mudanças, principalmente na forma de observar os relacionamentos, como isso interagia dentro das minhas crenças e o que de fato eu estava fazendo para projetar isso na minha casa. Entendeu? Então é um mega laboratório. Feng Shui é um mega aprendizado de vida. Helena, uma vez aqui na Rádio da Terra, há um mês atrás mais ou menos, eu iniciei um assunto sobre tantrismo e sexualidade e o povo não quis parar mais de falar sobre esse assunto. Então eu acho que você vai estar muito bem perdida com o público e os ouvintes da Rádio da Terra, porque é um assunto que movimenta muito, né? Ainda mais com detalhes desse. Então se prepara, porque eu tenho uma impressão que você vai receber muitas perguntas nesse aspecto, tá bom? Sem o menor problema. Vai ser interessante. Uma vez eu estava lendo, alguns anos atrás, já faz bastante tempo, que havia um erro, né, nos primeiros livros de Feng Shui por causa da Oriente, Ocidente, as direções iriam mudar, então estava uma briga para ver se funcionava ou se não funcionava. O que você tem a dizer sobre isso? Você sabe dessa briga, você sabe dessa questão, lembra de alguma coisa sobre isso? Essa briga é ad eterno. Então explica. Ela perdura. Eu penso da seguinte forma: existem 1 milhão de escolas, de métodos para Feng Shui, como 1 milhão de métodos de terapias holísticas. Eu acho que o que vale mesmo é o resultado. Então, obviamente que quando você trabalha o Feng Shui com o posicionamento correto das direções, de acordo com os pontos cardeais, isso é muito, muito, muito interessante, dependendo do que você quer ancorar na sua casa. Eu jamais faria uma decoração de Feng Shui simples na casa de uma pessoa que quer fazer ancoragem da fraternidade branca, por exemplo. É óbvio que vai precisar de um outro aporte de energia, de um outro tipo de direcionamento e posicionamento. Não que as outras pessoas também não necessitem disso, até para um conceito evolutivo. Mas aqui no Brasil isso não vende. As pessoas não entendem o Feng Shui básico, quanto mais estes, mais complexos. É muito difícil inserir isso aqui no mercado do brasileiro. É super válido, mas é muito difícil de inserir, até pela questão do entendimento. As pessoas não têm cultura o suficiente para abarcar esse entendimento. Entendeu? Então faltaria aí, muito engajamento pessoal em leitura, em aprendizado do que realmente é essa energia que a gente manipula na casa de acordo com tudo que tem à nossa volta. É bem complexo. Não é uma coisa simples de se colocar aqui no Brasil, não. Entendi. Uma pergunta que eu imagino que muitas pessoas
queiram fazer, eu vou aproveitar e vou adiantar. Relacionado ao dinheiro, existe algum erro que nós podemos estar fazendo em nossa casa que atrapalha a parte financeira? Sim. Um erro muito significativo. As pessoas veem por aí diversas formas de trabalhar a área da prosperidade para atrair dinheiro. Só que prosperidade não é só dinheiro, obviamente, né? Mas dentro do parâmetro do Feng Shui, o erro grave é a forma como se fazem essas curas. Você tem que observar em que posição que está, principalmente o ladrão de energia da casa, que, via de regra, é vaso sanitário e ralo. Então, se você tem lá um banheiro na área da prosperidade, por exemplo, que é o lado esquerdo do fundo da casa, e ali é o seu banheiro, você tem umas curas muito específicas para fazer naquele setor que a maioria dos profissionais não utiliza, e eu estou falando de profissionais altamente gabaritados, com muito estudo, que mexe, derruba, faz daqui e ali, muda a decoração, faz um monte de coisa, e o cara continua tendo problema na área de prosperidade, riqueza e manutenção da energia de riqueza. Essa que é a diferença, porque se você trabalha isso da forma metafísica como o Feng Shui ensina, sem a pessoa entender o que está sendo feito ali, você só está fazendo uma decoração. O trabalho de um consultor de Feng Shui é ensinar o porquê das coisas, e não simplesmente ir lá e fazer uma cura e falar para o cara, não tire esse objeto daqui, ele tem uma função importante. Não é isso. Você está fazendo uma cura holística na casa, a pessoa tem que entender o que está acontecendo na vida dela, e o que é aquilo, por que aquele objeto ali é tão importante para resolver. Óbvio que tem outros trocentos parâmetros para você observar aí. Tem todo um sistema de crenças em cima disso também. Mas, em se tratando de Feng Shui, tem curas muito específicas da área de prosperidade, da área da saúde, que são os posicionamentos de banheiros, que se não são feitos da forma correta, você pode fazer a maior projeto de Feng Shui do planeta na sua casa. Se você não ficar atento para essa coisinha, não vai adiantar, vai continuar com o problema sendo escoado pelo ralo. Eu fiquei em dúvida de uma coisa. Você disse o lado esquerdo no fundo da casa, mas o lado esquerdo de quem está de frente ou quem está de costas para a casa? De quem está entrando na casa, de frente. Ah, tá. Você se posiciona na sua porta. Isso aí é o Feng Shui tradicional da escola do chapéu preto. O meu Feng Shui é o Feng Shui da alma, que é totalmente intuitivo, e ele abarca várias escolas, várias técnicas para um resultado final, que é elaborar exatamente esse entendimento da pessoa, da energia da alma dela interagindo com a casa, a célula casa, a célula pessoa. Então é por esse princípio que eu vou. Muita gente já vai lá e mexe uma coisinha ou outra, e você vai observar, e ela seguiu realmente a intuição dela, fez certinho, é impressionante, funciona mesmo. Então é reconectar a pessoa com a energia das formas que ela está criando em volta dela, e isso compreende a casa. Então, conforme você entra na sua casa, a posição do lado esquerdo, desde que, óbvio, dentro da área construída, o lado esquerdo é a área de prosperidade. Ok. Importante isso, né, gente? Se vocês tiverem perguntas, podem escrevendo no chat, que mais para frente eu vou lendo e repito aqui para a Helena, tá ok? Helena, mais questionamento aqui para a gente dar andamento a essa entrevista, que é um assunto que particularmente eu gosto bastante, que é a organização, né? Tudo que fica bonito, organizado, por si só já transmite uma energia diferente, né? E a pergunta é a seguinte: de onde surgiu o Feng Shui? Feng Shui é uma escola muito antiga e tradicional chinesa. Ela tem um leque também no Tibete, e como toda cultura milenar, ela vem se somando a uma série de técnicas de curas holísticas para trazer o bem-estar para as pessoas. Ela é muito antiga, com 300.000 escolas. Eu nem conseguiria mensurar quantas são, de tantas que são. Eu ainda não consegui ler sobre todas as escolas, tá? Mas é uma arte de mais de 5.000 anos. Acredito eu que muito anterior.
Então, mais de 5.000 anos. Temos aqui algumas perguntas. O que fazer para melhorar a questão do banheiro? É uma dessas perguntas. Então, aí o ponto principal é observar aonde que esse banheiro está situado. Se for nesse ponto em que eu citei, que é tão importante quanto a área da prosperidade, que tem que ter um cuidado específico, a área do sucesso e a área da saúde. Por conta dos elementos que regem esses setores, a gente precisa fazer curas muito específicas. Para a prosperidade, para você ter um ganho de prosperidade, o ideal é observar, em primeiro lugar, as áreas faltantes da casa, e quando você tem uma área faltante, você tem ali uma perda de energia, então você tem que trabalhar a cura desse setor faltante com a energia de 2 setores anteriores. Por quê? O Feng Shui, o Bagua do Feng Shui, ele funciona como um efeito dominó. Se você tem um elemento madeira, o que vai alimentar esse elemento madeira, qual é? É o setor anterior. Então, se você tem uma área faltante num setor, você precisa nutrir ele de energia. Quem vai nutrir? O setor anterior. Só que se eu tirar toda a energia de um setor anterior, fizer uma busca maior ali, para alimentar a área faltante, sem ter energia de sobra, eu vou ter 2 setores sem energia. Então, a grande sacada do Feng Shui é você dar mais comidinha para o setor que vai alimentar o próximo. É nesse princípio. E aí você vai lá. A área da prosperidade compreende o elemento madeira. A área anterior é família, que também é madeira. Opa, eu quero mais prosperidade, então eu tenho que botar ali bastante elementos de madeira naquele setor. Mas eu tenho um banheiro na área da prosperidade. Então eu vou ter que nutrir este banheiro com mais energia e fazer a cura específica da fuga de energia. Aí você vai ter que entrar com 3 coisas muito básicas que eu recomendo para qualquer banheiro em qualquer setor da casa, que é uma planta num vaso de chão, que é para segurar essa energia de escoamento de água, fazer o aporte do elemento terra, um cristal de quartzo em cima lá de uma mesinha ou da própria pia do banheiro com um cristal de bola em cima. Por quê? O banheiro, por ele ser um ladrão de energia, você observa a curva do Qi, ele dividiu a energia pela metade. O que você tem que fazer? Segurar a onda da energia que está sendo escapada. Aí entra a planta. Tá, mas beleza, eu preciso fazer essa energia crescer, eu estou com um vórtice de energia faltando. Como que eu vou fazer isso? O cristal com a bola em cima, ele vai ampliar aquela onda de Qi e projetar para cima. E fazer as curas com os cristais em todos os cantinhos, os cristais de quartzo facetado, para irradiar essa onda de energia, e aí você tem uma área super harmonizada e bem nutrida de energia. Aí você vai entrar com um elemento de cura, porque isso que eu estou falando é uma correção de energia, em primeiro lugar. Depois você vai entrar com um elemento madeira que a área pede, para nutrir o seu próximo elemento, que é o elemento fogo. Então você tem que ter madeira no banheiro que está na área de prosperidade. Como que eu vou fazer isso? Não tem que pôr um vasinho de planta no chão? Um cachepô de madeira, de casca de árvore, ou um bambu com uma planta pequenininha lá dentro. É assim, são essas coisinhas simples. São coisinhas simples, mas que no final dão toda a diferença, né? Com absoluta certeza. Intrigante. Uma pessoa aqui, não lembro agora, pulei o chat, não sei agora quem foi, que é a Ana, sobre aromas. É importante também ou o Feng Shui não trata de aromas? Sim, sempre o aroma. A aromaterapia, eu acho que ela tem que fazer parte de tudo, porque ela traz a energia da natureza para dentro de casa. Então, vela perfumada, cachepozinho com cheirinho, o rechozinho com a aguinha fervescendo lá, fazendo uma fumacinha, os sprays energéticos são super importantes, os banhos energéticos também, que as pessoas devem utilizar sempre, é muito importante isso que sim. Ele é um complemento do Feng Shui, ele atua junto. O Feng Shui, ele soma as coisas. Os mais tradicionais seguem um formato. Como eu vou pela parte intuitiva, eu somo tudo aquilo que eu senti que é importante
E a criatividade aí tem que falar sempre mais alto, você tem que sempre estar elaborando os ambientes de acordo com o que a pessoa gosta e sente mesmo. Não adianta você montar uma loja esotérica dentro de uma casa de uma pessoa que é totalmente mental, não vai funcionar esse Feng Shui. Então você tem que adaptar mesmo, e ir em busca de recursos que vão fazer as curas e ativações necessárias, sem desvirtuar também os gostos das pessoas. Eu acho que isso é importantíssimo. E a pergunta aqui, Eunice, como ancorar a energia afetiva, né? Na área afetiva? Quais elementos colocar? E depois a Lígia, como ancorar as energias de calma, né? De paz e tranquilidade. Tá, a parte dos relacionamentos, o interessante é sempre você estar observando como você está interagindo na sua relação afetiva, de que forma você está projetando os seus pensamentos e sentimentos no seu parceiro. Uma dica muito bonitinha que eu acho são os bilhetinhos de harmonia que você troca com seu par. Se a pessoa não tem um relacionamento, ela quer ancorar isso, aí ela vai trabalhar bastante com a cor pêssego, então flores de cor pêssego lá na área de relacionamentos, mas flores plantadas em terra, porque é o que o elemento pede, o setor pede. Se isso não for possível, então numa jarrinha de água, mas com cristais dentro dessa água, que é para poder estar lá o cristal, trazendo a energia do elemento terra, e trabalhar com as cores e as formas que são específicas do setor. Isso é bem importante, trabalhar o elemento terra com bastante força, e para ancorar o relacionamento você pode também mesclar isso com o elemento fogo, que é para trazer uma energia de elevação. Trabalhar os aromas, sim, é muito importante. E eu acho interessante essa história dos bilhetinhos. Se você tem lá, vamos supor que a área de relacionamento está aí na cozinha, mas como que eu vou ficar colocando bilhetinho para o meu marido ou para o meu namorado ali na cozinha? Vai lá, tem um jeitinho. Na geladeira, sabe? Bota um bilhetinho espetado numa fruta, brinca. Feng Shui é criatividade, é energia em movimento, é amor em expansão. Se o foco é crescer em todas as áreas da vida, quanto mais amor você colocar em tudo, melhor tudo isso vai funcionar. Ótimo. A Lígia é sobre a calma, né? Como ancorar a energia da calma na casa. Tá. Eu sugiro trabalhar com água, tá? Uma coisa que eu faço, eu sou aromaterapeuta, mas dentro da linha da fraternidade branca, eu faço alguns elixires específicos para essas coisas. Quando eu quero trabalhar na minha casa a ancoragem de uma energia de calma, eu quero mais tranquilidade, eu vou para o alecrim. O alecrim, ele traz harmonia, ele traz bons pensamentos, ele purifica os sentimentos. Então eu coloco potinhos com galinhos de alecrim espalhados pela casa e vou trocando essa água todos os dias. Ou faço um borrifador com alecrim, com calêndula, com camomila, sempre indo para essas ervas mais levinhas, as cores mais brancas, as músicas mais brandas, mais suaves, mais som de harpa, violino. Isso traz a pessoa para uma introspecção muito interessante e acalma também. Então, mesmo se a pessoa não goste muito de ouvir determinados tipos de música, mas se ela coloca lá para tocar num som bem baixinho, a energia está fluindo, está funcionando, está fazendo o trabalho dela. Então, ancorar a calma, em primeiro lugar, você ter calma para observar essas coisas, como que está funcionando, esses processos dentro de si, e trabalhar com a purificação de ambiente mesmo, purificando através da água. A água, ela é uma purificadora de energias, ela leva embora os maus pensamentos, as más vibrações, e quando você troca essa água e acrescenta nela a energia das plantas, das cores, das formas que a música molda na água, aí sim você está fazendo um trabalho de purificação e de ancoragem, de harmonia, calma, paz, tranquilidade. Maravilha também. Então, agora um adendo meu aqui na Rádio da Terra. A dica foi água para
para acalmar, né? Então é simples, Lígia. Alguém não está na calma na sua casa, afogue a pessoa com água que vai dar certo. Essa é a parte. No travesseiro. Essa é a parte irreverente da Rádio da Terra, tá, Helena? Que a gente sempre tem umas brincadeiras aqui que acabam saindo, né? E os ouvintes gostam de dar muita risada sempre. Você vai se enturmando aqui que você vai ver que é muita alegria com o povo na Rádio da Terra. O povo já está dando risada aí no chat, se você tiver dando uma olhada. Tá? A sexta-feira aqui, então, é uma palhaçada, viu? Se um dia você estiver na sexta-feira aqui, se prepara, porque vem de tudo aqui, é muito interessante. Continuando, é verdade que é bom ter fontes, tanto para fora quanto para dentro da casa? É verdade, mas só tem que ter o cuidado de não colocar essa fonte no elemento fogo, senão vai apagar o fogo todo. Dá o exemplo, por favor, o exemplo prático do que não se deve fazer. Com a água, com as fontes? Isso. Bom, o que não se deve fazer com as fontes é deixá-las sujas, cheias de lodo, colocadas em lugares errados. Posicionamento errado de fonte é na área da criatividade, na área do sucesso, porque ela vai fazer um desgaste de energia, ela faz a roda girar para trás. Então a ideia da água é sempre um moinho, ela girar para frente. Por isso que você posiciona uma fonte ou água em movimento na entrada da casa. Por quê? Porque ali é a área do trabalho que corresponde ao elemento água. Quando você começa com o trabalho de purificação já na entrada da sua casa, com o elemento água, você já começa nutrindo todos os outros setores, porque como o efeito dominó que eu falei, uma coisa vai nutrindo a outra, fazendo essa roda girar no sentido horário. Então, se você tem a fonte lá atrás na casa, no elemento do sucesso, está errado, você está girando a sua roda da vida ao contrário, não vai funcionar. Não adianta você colocar lá uma fonte com carpas douradas, não vai funcionar. Tem água onde não é para ter. Então, o lugar onde não se tem água é ali, naquele setor. Muito cuidado com a posição do fogão. O fogão do lado direito da pia, ele pede uma cura. Fogão com um encanamento na parede atrás, pede curas bem específicas. Por quê? Ali é energia fogo, então você tem que ter cuidado com a forma que você utiliza a água dentro de casa. Entendeu? Entendi. Uma dica de uma dessas curas no fogão, que é algo assim muito importante, urgente, né? Qual seria uma dica que você pode passar simples da pessoa fazer em relação ao fogão e a pia? O meu fogão está do lado direito da pia. Via de regra, água apaga o fogo. Aí não importa muito o setor em que esta cozinha está. Porque o fogão é o Deus da casa, é ele que vai nutrir toda a sua família de energia, ele prepara os alimentos. É como antes do caldeirão da bruxa, ele tem que estar ali sempre fumegando. Então a cura, que é assim, a baba do quiabo, aquela coisa bem simples, para você fazer, para dar uma ajudinha para o seu fogão, coitado, coloca um vasinho do lado, na ponta da pia, com uma colher de pau, ali, do ladinho do fogão, entre a pia e o fogão, ou uma tábua de carne, ou aquele potinho de tempero, mas na linha da altura das bocas do fogo. Essa madeira, ela vai servir como instrumento de ativação de energia do fogo do fogão. Se você colocar uma planta ali também na pia, ela vai segurar aquela energia de água que está ali, fazendo o eixo virar ao contrário. Então, é mais ou menos como a gente trabalha a energia de um banheiro no sucesso, por exemplo, ou na prosperidade. Você tem que ter o cuidado com o fogo, com o nutrir dessa energia. Fogão, madeira, como antigos fogões a lenha, então ele vai pedir que você tenha ali o elemento madeira, entre a água da pia, a torneira, entre a torneira e o esgoto, aquele miolo, e as bocas do fogão. Então você vai trabalhar com madeira ali naquele pedacinho. A simples tavinha de carne do lado ali, que você utiliza, ou porta-tempero, aqueles rolinhos de papel, toalha ali na parede, sendo de madeira, uma prateleirinha, isso tudo resolve. É muito simples de resolver esse problema.
Olha, gente, eu acho que nós vamos ter que colocar árvores agora em cima do fogão, porque só uma colher de madeira não vai resolver. Helena, tirando a brincadeira, me diz uma coisa. Tá, muito interessante colocar alguma coisa aqui e alguma coisa ali. Mas uma pergunta agora um pouco mais profunda e séria. Por que isso funciona? Qual é o mistério? Se você for lá na antiguidade, a forma como as pessoas trabalhavam a energia, e de que forma elas traziam o conhecimento das energias das coisas para dentro de si, um conhecimento intrínseco, era o que faziam as coisas funcionarem. Como a gente tem essa absurda desconexão com os elementos da natureza, o nosso inconsciente ainda precisa desta forma física manifestada para ter um ganho, um equilíbrio mental. É como o dinheiro guardado numa caixinha que vai, de alguma forma, movimentar a sua energia do inconsciente para que você traga essa vibração energética daquele elemento para a tua realidade do aqui e agora. Na verdade, a grande sacada aí do Feng Shui da alma, que é a parte que eu aplico, é observar mesmo de que forma essas coisas funcionam na vida. Óbvio que é um sistema de crenças, isso é evidente. Mas a gente está muito enraizado nesse sistema de crenças. Pode ser que daqui a alguns anos eu não utilize mais nenhuma dessas técnicas para fazer nada do que eu preciso. Mas o inconsciente ainda está preso nesse monte de formato. Então é aí que a forma externa vai trabalhar no inconsciente e modificar essa energia tão enraizada. A Kalena perguntou: o uso do carvão e sal no ateliê dela é correto? O carvão e o sal ele vai funcionar como um catalisador de energia. Na verdade, ele vai te dizer o que está acontecendo com a energia do ambiente. De acordo com a forma como essa água fica, você tem ali um leitor energético. Tá? Então, por exemplo, quando o sal começa a ficar grudadinho no carvão, é sinal que você precisa fazer uma energia, uma limpeza energética na sua casa. Ou simplesmente organizar as mesas de trabalho, alguma coisa precisa ser revista e reavaliada, o que as pessoas estão verbalizando, o que elas estão pensando e não estão falando. Então, de uma forma energética mais ampla é observar o que está acontecendo com aquela célula viva que é a sua casa, que está projetando uma onda de forma e modificação quântica nas moléculas da água ali junto com o sal. Ele é sim um catalisador de energia. Então, se a água fica gelatinosa, então aí você tem que fazer uma limpeza energética muito mais profunda, porque obviamente está tendo invasão de energia de obsessor, então vai querer um cuidado maior, tem transbordamento desse sal, cristalização, então tem todo um passo a passo para entender qual é a resposta que essa água está dando. É interessante para servir como uma bússola, um leitor. Eu não tenho, por exemplo, a evidência de ver espíritos, eu não vejo, eu não sei dizer o que tem na casa. Eu faço uma leitura energética, mas é de uma forma muito diferente. Eu não vejo essas vibrações. Então, eu tenho esse tipo de catalisador de energia na minha casa para me dar um termômetro. Você entrou num tema que eu ia justamente perguntar, que era se, através do Feng Shui, é possível identificar e neutralizar essas energias, vamos assim chamar de espirituais, nocivas. Então você acabou de passar que é possível identificar, né? Qual seria a cura mais comum, mais prática que você pode nos dar como dica para ajudar a eliminar ou pelo menos amenizar essas energias nocivas? A trabalhar com a energia do sal, fazer uma boa lavagem do chão da casa com água salgada. Eu costumo fazer um desenho, um contorno, dependendo, claro, do resultado que eu tenho no meu leitor. Eu jogo o sal em todos os cantos da casa, depois eu varro, e aí eu lavo essa casa com banho de ervas. Eu acho que é o mesmo cuidado que a gente tem com o nosso corpo físico. A gente não tem que tomar um banho de descarrego para limpar as energias que a gente traz de fora.
a casa pede a mesma coisa, porque a gente traz todo o lixo energético para dentro de casa também. Então, assim, deixa o sapato do lado de fora, é interessante, porque você não traz, além da sujeira física, né, bactérias e tudo mais para dentro de casa, você não traz a energia de forma a pensamento, a rua é complicado. Então, assim, deixa o sapatinho lá fora, limpa essa casa com um bom banho de ervas, de limpeza, de ancoragem, e depois você traz a luz, porque da mesma forma nós corpo. Toma um banho de ervas para limpar e depois um banho para trazer o que você quer. Eu quero amor, eu quero prosperidade, eu quero equilíbrio da minha espiritualidade. Então aí você vai inserir os itens, as ervas, nesse banho da casa para poder limpar toda essa energia para fora. É bem um ritual xamânico mesmo, de purificação de miasmas, de energias, de forma pensamento. Então quem está engajado nesse propósito de fazer a cura da casa, porque está sentindo ela dando uma resposta vibracional que precisa ser modificada e vice-versa, é interessante estar observando esses banhos, esses tratos que dá na casa, trabalhar a energia do fogo, trabalhar a energia dos aromas, dos sprays, tudo isso é o cuidado da casa também, né? Não é só ter lá uma decoração arrumadinha, limpinha, não. Você tem que cuidar da energia, da ancoragem da casa também, trazer luz para dentro dela. Aí entra oração, mantra, a tua espiritualidade na prática. Não trazer espíritos para dentro de casa é foco no teu propósito enquanto ser humano, com o que você compactua, de que forma você interage com o mundo maluco que está lá fora, o que você traz para dentro da tua casa. Em princípio é isso, porque a casa sempre vai estar respondendo com o que você pensa, com o que você vibra e o que você traz para dentro dela. Por isso que é como está fora, está dentro. Não tem nem o que tirar nem pôr. Então é sempre o mesmo cuidado. A Sônia comentou aqui: pelo que eu ouvi até agora, estou fazendo as malas e indo para a casa de alguns de vocês, porque na minha casa está quase tudo errado. Obrigado, Sônia, pela participação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Helena, quem está no chat aqui da Rádio da Terra, os nossos amigos sempre vêm nos visitar. Então temos lá, boa noite a Cláudia, Lígia, Ana, Eunice, Sandra, Carlos, Helena, não conheço a Helena, Guilherme, Rita, Sandra, temos a Sandra Zanella e a Sandra Lúcia, Walter, Araguaci, Calena, Cleo, Alexandre e Sônia, são as pessoas que estão no chat. Temos mais algumas pessoas apenas olhando, né, o chat, não estão participando, e diversas outras que apenas escutam, né, a rádio e nem entra no site porque existe o link, né, da rádio em diversos lugares. Aí não tem como a gente saber a quantidade exata de pessoas, mas normalmente nós temos aí um público médio de 100 a 200 pessoas em cada audição. No chat aqui nós temos o limite de 50, né, e alguns que ficam apenas observando o nosso chat aparecem ali como viewers. E é isso, pessoal, vocês estão curtindo a nossa noite, curtindo as dicas aqui da Helena. Ela falou para mim anteriormente que, como ela dá aula, então ela gosta de falar. Então aproveitem a nossa professora aqui e façam perguntas pertinentes ao nosso tema, é óbvio. Mais uma pergunta agora minha. Helena, dentro do Feng Shui, o que mais te surpreendeu até hoje? O coração das pessoas e como ele entra em sintonia com o coração da casa. Uma coisa que pouca gente fala é o que é o coração de uma casa. Como que isso... por que, de fato, a casa reverbera dentro da gente e a gente também interage de uma forma tão profunda com a casa. Eu tenho uma frase que é assim: quem vê casa, vê coração. Então, uma coisa muito interessante, até que o próprio Osho fala, seja um observador. A casa é a nossa ferramenta de trabalho interno. Como eu estou com o meu coração e as coisas da minha vida? De que forma eu estou projetando
e criando isso na minha casa física. Por que que eu estou morando nesta casa? Por que que eu não me sinto bem dentro dessa casa? O coração de uma casa é o centro da casa. Via de regra, negligenciado porque está lá no meio. Muita gente tem um banheiro ali, né? Principalmente os sobrados. Você tem um banheiro, apartamento, tem muita, elevador no centro da casa, quando é apartamento. Então, assim, de que forma esse coração dessa casa está pulsando e como que ele está interagindo com o meu coração? Porque, eu tenho 5 pessoas morando dentro de uma casa, são 5 corações pulsando e mandando energia para o coração daquela casa. Então está explodindo lâmpada. Como que está a irritabilidade das pessoas? Está tendo entupimento? Como que as pessoas estão fluindo com a sua criatividade, né, dentro desta casa? Estão expressando a sua criatividade? O meu relacionamento não funciona, nada dá certo. Qual é o meu sentimento com relação a relacionamento? Então, assim, não é só observar a casa como uma célula física, materializada. Ela é a nossa materialização. Ela é a nossa criatividade. Ela é o nosso sentimento em ação, formando tudo que a gente tem. Então, o trabalho não flui por quê? Tem a ver com a casa? Claro que tem. Você atrai tudo aquilo para você, você molda todo o seu externo de acordo com o seu interno. Então a casa nada mais é do que um gabarito para você começar a fazer as mudanças internas. Por isso que o Feng Shui ele é tão difundido como ferramenta holística de cura das pessoas. Por isso que o oriental é tão chatinho com relação ao Feng Shui, porque ele entende isso com uma magnitude que na nossa compreensão a gente nem sempre alcança. Então, se observar o teu coração e como ele está pulsando com a energia da casa e tudo aquilo que você está criando à sua volta, aí as coisas começam a funcionar e você começa a colocar a sua percepção em movimento e a teu dispor no que você está materializando. É nesse sentido. O coração da casa pulsando com o teu coração. Essa é assim, a parte mais importante que eu considero do Feng Shui. Maravilha, uma dica também excelente para a gente observar o coração da nossa casa. A Sandra fez uma pergunta. Uma casa onde os eletrodomésticos quebram com facilidade, o que está acontecendo? Energia telúrica e a vibração das formas de pensamento da pessoa. Geralmente quando a pessoa ela briga com a energia, ela briga com o cachorro da vizinha, ela briga porque o carro não pegou, ela vai atraindo para você ela vai atraindo uma vibração, ela vai puxando aqueles raios na direção dela. Então, da mesma forma que ela projeta, ela atrai. Então, como tem uma coisa que eu não sei explicar com exatidão, não me lembro direito dessa aula, eu dei uma fugida dela, tá? Mas tem muito a ver com o seu padrão vibracional, o seu nível de centramento interno com o que você está projetando na casa. Então, começou a estourar lâmpada, começou a queimar chuveiro e micro-ondas, o nível de irritabilidade de alguém está explodindo. Então, pode olhar quem está hipertenso, quem está com problema vascular, quem está com problema de cardiopatia e observa porque é bem por aí. Então, aí entra aquela dica que a amiga deu de acalmar a vibração da casa. Aí é onde você vai tentar baixar esta bola, esse padrão de pipocar as coisas, porque é vibracional sempre. A casa responde sempre. Claro, vai olhar o quadro de luz também para ver se não está dando curto. Mas na parte metafísica da casa, interagindo com a metafísica da saúde, se você confrontar as duas leituras, bingo, você mata a charada na hora de quem é que está pipocando essa lâmpada. É cuidar da pessoa para ela parar de explodir as coisas à volta. Ok. A Sônia pergunta sobre o que é o sal que começa a se cristalizar. Eu não entendi muito bem. O sal que está no chão, ele começa a se cristalizar. O que significa? Que está no chão, quando você coloca o sal no chão e ele começa a fazer casquinhas ou às vezes a fazer aguinha, ele começa a ter aguinha,
é porque ele está fazendo uma cura. Quando ele cristaliza, a energia não está legal. Aí é legal você remover esse sal e fazer aquela limpeza com água na casa. Está com muito aterramento, muito aterramento. Então você precisa amenizar um pouco esse excesso de energia terra e liberar com a água. E aí é onde entra o trabalho líquido, né, com os sprays e tudo mais. Agora, dentro do pote, quando ele está no pote, com o carvão, com água, e ele começa a cristalizar, é a história do radarzinho de que, opa, está na hora de eu fazer uma limpeza física, energética na minha casa. Uma coisa que é muito importante observar, muito importante. Não adianta só colocar o catalisador e arrumar as coisas sem você atentar para os princípios básicos de qualquer Feng Shui, de qualquer ancoragem de energia, que são 3: limpeza, praticidade e organização. Eu não começo nenhum projeto de Feng Shui com ninguém sem puxar esses 3 pontos de importância para qualquer coisa ser ancorada dentro da vida de uma pessoa. Então é limpeza física, energética e espiritual. Praticidade na organização das coisas, para você não ficar xingando porque a furadeira está lá em cima do sótão, por exemplo. Então é você ser metódico mesmo. Feng Shui pede muita simetria na decoração, que é para você perceber. Sabe o cubismo de você botar ordem nas coisas mesmo? Aí que entra a parte de organização do Feng Shui. Então o faqueiro tem que estar na posição correta para facilitar a atividade daquela família. As gavetas, tudo arrumado, nada de quartinho da bagunça, pelo amor de Deus, para implodir a vida de uma pessoa que é o quartinho da bagunça. Então limpeza, praticidade, organização como princípio básico para você trabalhar qualquer energia dentro de uma casa. Então não adianta nada você estar lá com tudo bonitinho e abre a gaveta para aquele caos. É óbvio que a mente da pessoa vai estar um caos também. Então é sentar e começar a arrumar aquela gaveta, fazer o trabalho inverso. Trabalhar a mente, organizando as gavetas. É bem por aí. A Kalena está comentando aqui que os aparelhos eletrônicos refletem o humor dela, né? E assim mesmo, pelo jeito. Nesse caso, precisaria de um aroma de alecrim, alguma coisa assim, para ela acalmar? O primeiro passo é trabalhar o vibracional dela, né? A ancoragem dela, o aterramento dela. Tem muita gente que trabalha espiritualidade e se esquece de uma coisa fundamental que se chama aterramento. O que é isso? É sua conexão com a Mãe Terra. Andar descalço, pisar na grama, andar no mato, terra. O xamã faz isso, o índio faz isso. A gente mora numa cidade de concreto. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Chega em casa, pega uma bacinha, coloca uma aguinha lá, coloca uns cristalzinhos brancos e bota a casinha lá dentro. Você está se aterrando. Ou aprende os exercícios que muitos terapeutas falam, que é você se transformar numa árvore, né? Você faz o seu aterramento. Enfim, tem N técnicas de fazer esse aterramento. Que trabalha a espiritualidade, você sobe, mas e a conexão com a Terra? Como fica? Você vira um balão de espiritualidade e não tem raiz. Aí toma, né? Óbvio. Então trabalhar o aterramento, tanto da parte energética, vibracional do corpo, como também da energia da casa. A Ana colocou aqui que por mais que ela limpe a casa, ela sente que sempre está suja. Então agora parece que ela está entendendo que é algo além, né? Então talvez seja essa sujeira energética. Qual dica você tem para dar para ela? Uma dica em primeiro lugar, observar como que ela interage com a própria espiritualidade. O que ela gosta de fato. Não falei do coração da casa? Tá linda. Tá maravilhosa, mas está realmente do jeito que o coração chama? Está vibrando com o coração? É uma realização. Então é nesse sentido. Esta casa representa o meu propósito de vida realizado. Então às vezes vem muita frustração e a pessoa não consegue identificar isso na casa.
Então, é observar, assim, qual é o propósito dessa casa materializada que está ali? Ela está ressoando? Ela está em harmonia com o propósito de vida da pessoa, ou é só uma casa bonita para investir? Como está esse sentimento? Porque muitas vezes a projeção da limpeza externa, da ordem externa, daquela coisa metódica, é a busca, que isso é uma coisa que eu falo por experiência própria, porque foi aí que eu comecei com o Feng Shui, o entendimento de como isso funcionava dentro de mim, era a busca pela ordem interna. Então, quais são os pensamentos e sentimentos que estão precisando ser ordenados para que essa casa linda e maravilhosa reflita também o meu bem-estar pessoal com tudo aquilo que eu estou realizando na vida. É bem por aí. Entendi. Estamos aqui com um depoimento. Sandra Zanella, estou adorando. Que bom, Sandra Zanella está curtindo bastante aqui. E a Ana está chorando. Tá? Ela é bem emotiva, a Ana é um amorzinho de pessoa, então com certeza isso também está sendo muito importante para a vida dela. E assim nós fazemos, Helena, a Rádio da Terra, você está conhecendo há pouco tempo, né? Mas a cada semana nós temos tanta alegria, tanta felicidade, tanto aprendizado, e já quero convidar você também a participar sempre que possível dos nossos encontros na Rádio da Terra. Quando você tiver um tempinho, entra aí no chat para dar um oi para a turma. Seja sempre muito bem-vinda, viu, Helena? Obrigada, agradeço muito. Eu adoro. Que ótimo. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Eu sei que eu pulei. Eu vou pedir uma gentileza para quem está ouvindo e no chat. As perguntas que não foram respondidas, repete novamente no chat, por gentileza, porque como vocês sabem, né, eu tenho que controlar 1 milhão de botõezinhos aqui ao mesmo tempo, uma tela para a rádio, uma tela do programa, outra tela do chat, então às vezes eu me perco, não consigo acompanhar tudo no devido tempo. Então, eu vou pedir para vocês refazerem as perguntas que ainda não foram respondidas, tá ok? Faça isso aí. Enquanto isso, vou pedir mais uma dica aqui para a Helena, que é o seguinte, Helena. A cor vermelha. Eu já vi algumas pessoas falando que coloca um ponto vermelho na janela, um ponto vermelho em um determinado lugar, que é uma cura. Isso é verdade? Não considero. Não considero, até porque cada janela, de acordo com a posição solar, cada porta, de acordo com a posição dela na casa, ela pede um tipo de energia entrante. Por exemplo, se você tem uma janela que ela entra à luz do sol da manhã, obviamente, quem conhece o sol, sabe que ele traz energia de crescimento. E que a partir do meio-dia ele começa a declinar. Por isso que o sol da tarde, ele deixa a gente mais cansado, mais molinho, né? Então, quando você tem uma janela voltada para o sol da manhã, ou para o sol da tarde, ou não entra a luz solar, cada ponto pede uma cura. Então, qual seria a função desse pontinho vermelho numa janela? Depende. Por exemplo, se eu entro na minha casa e eu vejo uma janela que está lá, obviamente, em linha reta com a minha casa, no centro, ela vai estar na minha área de sucesso. Aí, o vermelho teria a função de ser área do elemento fogo, pede cor vermelha, né? Óbvio que eu estou falando de uma coisa dentro da minha leitura, dos meus projetos. Se isto é uma coisa aplicada em outras escolas do Feng Shui, quem sou eu para discordar? Mas eu, sinceramente, eu não vejo muita praticidade no uso da bolinha vermelha, não. E uma pergunta aqui da Cleo. A cama no quarto tem uma posição certa? E eu vou emendar com uma dica que uma vez eu li, eu acho que numa revista, que é assim, se você no quarto tiver uma parede ou alguma quina voltado para a cama, isso talvez possa fazer mal.
É correto essa observação? E, no caso da pergunta da Cléo, qual é a posição correta da cama no quarto? Sim, a cama tem posição correta sim, é o que se chama posição de mando, ou seja, sempre com a cabeceira em uma parede sem janela e porta. E se você se sentar encostado na cabeceira da sua cama, o ideal é que você veja a porta de entrada do quarto. Por quê? Dependendo da posição em que você coloca a cama, aí entra aquela coisa bem enraizada do chinês, do oriental, se você tiver que virar a sua cabeça para um lado, para olhar quem entra no teu quarto, você está falando não para energia que entra. Imagina se é teu marido, não vai dar muito certo. Então tem a posição de mando, sim, como tem a mesa de trabalho no escritório, é você de frente para a porta de entrada. Posição de mando. Então, se você coloca a cabeceira da cama numa parede onde tem a porta de entrada do quarto, não está correto, não é o ideal, mas também não é o que está errado. Existe uma forma de você contornar essa situação, que é um espelho imediatamente em frente à porta de entrada do quarto. Então, você está lá sentadinho na cabeceira da sua cama, lendo seu livrinho, tomando seu chá, assistindo TV, e uma pessoa entrou. Você vai ver através do espelho quem está entrando. E a pessoa que está entrando também vai se ver no espelho. Então vai ter aquela função de vai repelir que não estiver legal. Então o espelho vai ter a dupla função. Tá? E com relação à quina, sim. Todas as quinas, inclusive de móveis, têm que ser curadas, porque elas funcionam como flechas, como lanças, cortando a energia da pessoa que fica ali naquela direção. E também, por exemplo, se você tem lá uma quina, uma coluna que está bem ali projetada para a tua área de trabalho, você vai ter um corte de energia na área de trabalho, então tem que fazer curas nessa quina, dessa coluna. A Rita perguntou sobre rachaduras nas paredes. Isso realmente interfere? Interfere, são rupturas, são fragmentos de energia sendo cortados. Então, sempre, aí entra no lema, praticidade e organização. A casa organizada também requer cuidados. Então, toda a parte estrutural tem que estar funcionando, as rachadurinhas arrumadas, os fios bem arrumadinhos, vazamentos não pode ter, porque é perda de energia. Então, tudo isso influencia, tá? Existem rachaduras que alguns místicos, médiums, né, claro, pessoas que têm esse dom de leitura energética estrutural assim, de acordo com o jeito que é a mancha na parede ou a posição do corte, do friso daquela rachadura, eles sabem dizer se ali dentro daquela parede tem uma energia de espírito presa. Então, são coisas assim que dá para observar também. Quando você vai fazer uma leitura numa casa, mesmo eu que não tenho a vidência de espíritos, eu não vejo eles em forma materializada, mas eu sei fazer esse tipo de leitura na parte estrutural da casa. Tanto pela parte metafísica, como pela parte vibracional, aí, de observar como são essas manchas, essas coisas. Isso dá para você saber até colocando a mão. Você sente energia quente, fria, você percebe. Dá para perceber. E a Sandra perguntou se é verdade que não se deve ter espelho refletindo a cama. Depende. Eu gosto de um espelho refletindo a cama porque eu entro dentro do portal do espelho. Mas não é para todo mundo. Dependendo da pessoa, se ela não sabe fazer um trabalho de ancoragem, ela vira um portal de obsessor também. Depende muito da forma de pensamento da pessoa, né? O espelho sempre é um portal. Sempre. Então tem que ter esse cuidado, sim. Vai depender da forma como a pessoa está interagindo com o vibracional dela, né? Com a intimidade, com a espiritualidade, como um todo. Você tocou um assunto aqui. Há muitos anos atrás eu fazia essa prática, chamada prática do espelho, né, com velas, para você acessar presente, passado, futuro. Era muito interessante. Mas me diz algo, por que o Feng Shui, não sei se é do Feng Shui, mas como você comentou, vou perguntar assim. Por que o Feng Shui diz que o espelho é um portal? Qual é a base para essa afirmação?
Olha, eu não sei te dizer com precisão, mas como eles, os precursores do Feng Shui eram, via de regra, os magos mesmo, né? Era por essa questão mesmo. Acho que o grande medo colocado ali é para onde essa pessoa vai, porque como ele realmente funciona como um portal, eles colocam isso como uma ferramenta aí, eu acho, um formato para, sei lá, talvez para a pessoa evoluir, não sei. Mas tem isso sim, eles usam isso como um fator de medo, eu diria até. Eu não tenho o menor medo do espelho, mas tem gente que tem pânico do espelho, não cobre espelho para andar pela casa de madrugada, porque aí entra um vibracional mesmo, né? Então eu acho que por ter aí uma questão muito antiga, muito milenar, vai saber se eles também não estavam incutindo medo nas pessoas, né? De não ter acesso ao conhecimento que o espelho pode dar. É interessante, o tema espelho é algo fascinante. Helena, eu gostaria muito, aproveitando aqui os nossos ouvintes e todas as perguntas, que você passasse nesse momento como que as pessoas podem te achar, como que funciona o sistema de consulta. Dá uma introdução para as pessoas de como que é isso, os seus contatos, se você tem site, e-mail, o que você quiser colocar, Facebook, você também pode digitar aí no chat, tá? Para as pessoas, os seus contatos. Explica um pouquinho como que funciona uma consulta para a pessoa ter essa ideia da importância que é. Então, como eu sou terapeuta holística, óbvio que eu sempre vou olhar para essa casa com um recuo aí, uma observação bem mais profunda do que a pessoa realmente está buscando, né? Então, as minhas consultas de Feng Shui, elas sempre vão por esse caminho do leque holístico, né? Então, eu vou analisar, vou pedir para a pessoa me fazer um relatório das questões que ela considera mais importantes, está observando na casa, qual é o objetivo dela com o trabalho do Feng Shui. A grande maioria não sabe nem quais são as ferramentas que o Feng Shui utiliza, então você sempre vai estar ensinando a pessoa a usar essa ferramenta, né? Mas o ponto principal é a pessoa que sempre vem em busca do Feng Shui, ela vem por duas questões muito básicas: a questão financeira e a questão de relacionamentos, como qualquer busca por qualquer terapeuta de qualquer área, né? Então eu vou estar ali observando o que a pessoa realmente está precisando e de que forma que o Feng Shui pode estar auxiliando. Então, o princípio, o início do projeto de Feng Shui é: me manda a planta baixa. Quando eu ver o formato dessa casa, eu já vou estar fazendo uma avaliação ali de como é essa pessoa que está me pedindo o trabalho. Então, tem N formas de você fazer um trabalho vibracional com o Feng Shui. Você pode fazer um projeto simples, você pode fazer um projeto mais elaborado, então tudo vai depender do que a pessoa quer, do que ela precisa e, obviamente, dos valores, porque um trabalho de Feng Shui não é barato. O que tem acontecido muito é trabalhar um setor específico, tá? Para o bolso do brasileiro, o Feng Shui é uma coisa cara. Eu cobro um valor estimado na tabela de arquitetura, que é o menor valor da tabela de arquitetura, porque tem que caber também o trabalho no bolso do cliente. Ó, ele está buscando uma cura, na verdade. Só que ele veio em busca da cura através de uma ferramenta chamada Feng Shui. Então, a gente vai tentar incluir isso dentro do que a pessoa está precisando. Então, o primeiro passo é fazer um relatório da questão da família. Quem são as pessoas que moram na casa? Quais são os problemas mais importantes? Como está a saúde? Como estão as finanças? Como estão os relacionamentos? Aí vem a planta baixa, em cima daquilo a gente vai elaborar um projeto e vai falar assim: olha, eu trabalho da seguinte forma, com X valor por metro quadrado ou por ambiente, ou eu observo que você está com uma questão mais enfática nesse setor, então a gente pode trabalhar só esse ambiente. Dá para fazer isso também, claro que dá. E aí depois você vai abrindo o leque de acordo com as questões da vida que a pessoa vai organizando. Porque no meu foco de Feng Shui é cuidar da alma da pessoa. Por isso que é Feng Shui da alma, né? Ele tem uma base na leitura xamânica.
no xamanismo norte-americano. Então vai entrar trabalho ritualístico, vai trabalhar ervas, vai trabalhar empoderamento da pessoa, então tem N coisas. Então você vai observar qual é o caminho espiritual daquela pessoa, quais são as crenças, o que de fato se encaixa dentro da vida daquela pessoa para você entrar com o projeto. Então tem N formas. Para me achar, no Facebook, Helena Publio, e meu e-mail helenapublio@gmail.com, eu vou escrever tudo aqui depois. Tem uma página que é específica desse trabalho de Feng Shui, que se chama Alma Sagrada Feng Shui, que está lá dentro do Facebook também. E tem os blogs também, eu, como boa falante, eu também sou uma boa escritora, eu escrevo muito. Então eu tenho lá 3 blogs, 5 páginas no Facebook e vamos trabalhando, né? Porque eu não trabalho só com Feng Shui, é muita coisa. Então eu tenho lá o Rosa Sagrada, que é o nome da minha empresa, né, que é o que vai abarcar todas as minhas técnicas de trabalho com cura. Então, Alma Sagrada Feng Shui, @gmail.com, helenapublio@gmail.com e rosasagrada@gmail.com, né? Não é muito difícil me achar, não, é só colocar o nome certinho, Helena com E, e aí não tem nível, me acha super fácil. Eu vou colocar aqui enquanto vem mais perguntas. Isso, é interessante você digitar enquanto a gente vai conversando e vendo aqui relacionado a perguntas. Esse tema, apesar de já antigo, no Brasil as pessoas ainda não estão 100% familiarizadas com a importância. O nome, sim, o nome Feng Shui já está circulando em capas de revista, em programas de televisão, mas sempre fica uma dúvida, sempre fica, poxa, mas como que mudar um detalhe do meu quarto, um detalhe da minha casa, vai trazer tanta transformação, ou até o porquê um erro, né, um objeto mal colocado vai me trazer problemas. Então isso não encaixa muitas vezes em nós ocidentais devido a um fator chamado cultura. Lembrem-se que a cultura ocidental qual é? Vou desafiar você aí, né, os que já estão acostumados comigo, não respondem de imediato, as pessoas que têm vindo mais cedo, né, vou desafiar você. Qual é a cultura do Ocidente? Escrevam aí no chat. Como que nós somos criados? Qual é o objetivo da nossa cultura? Quem quer arriscar e colocar uma opinião no chat? Que esse objetivo cultural do Ocidente é que faz essa separação grandiosa da cultura milenar do Oriente. Quem gostaria de arriscar um palpite do porquê que no Ocidente as pessoas acham esses assuntos muito estranhos? Luiz Eduardo, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Ele colocou comprar, comprar, comprar. Alguém mais arrisca dizer em que base é formada a nossa sociedade, em que base é formada a nossa cultura ocidental, além de comprar, comprar, comprar? Tabus religiosos, colocou o nosso amigo e irmão Araguaci. Cláudia Carraro, cultura do Ocidente é vinculada ao capitalismo, modelo cartesiano e positivista. A Ana deu um recado que o segundo link está indisponível, Helena. Tem que ver se às vezes precisa entrar como amigo no Facebook. Tem alguns níveis que são isso, tá? Alguns links que não funcionam por isso. Tem que primeiro talvez adicionar no Facebook para depois achar. Não sei se é o caso. Mas vejam bem, então esses 3 fatores, é o capitalismo que gera o fator compra, 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 e também precisa controlar o povo, aí entra o fator religião. Essa é a nossa cultura, né? A faculdade, ela é o quê? Movida em formar uma pessoa para o capital, formar uma pessoa para trabalhar nas empresas. Então, é uma fábrica de androides.
O nosso sistema capitalista, o nosso sistema ocidental, de uma maneira geral, é simplesmente uma fábrica de androides. Pode ver que nas pesquisas para a faculdade, o que os pais cobram? Qual é a faculdade que dá mais dinheiro? Qual é a faculdade que se ganha mais? Qual é a faculdade que tem isso? O seu emprego vai ser melhor, você vai ter mais status. Então, não existe uma faculdade no Ocidente, né? Apesar que agora algumas estão surgindo, mas de uma maneira geral não existe, né? São quase insignificantes perto das outras, que vão dizer qual é a faculdade que vai ensinar você a viver, a faculdade que vai te ajudar no processo do autoconhecimento. Autoconhecimento profundo, não é o conhecimento superficial. Então, é por isso que no Ocidente há uma dificuldade de entender completamente os assuntos referentes à alma, referente à energia, referentes ao subjetivo. O objetivo do Ocidente tomou conta, mas é um objetivo racional apenas. Racional dentro de um limite. Eu até chego a dizer em alguns livros e algumas entrevistas que a ciência ela é completamente ignorante, porque ela é limitada a poucas partes dos sentidos que nós temos. E se ela é limitada, ela não deveria nem mesmo ser considerada ciência. Então esse é um aprendizado, né? Uma mensagem aqui para nós. As pessoas estão acessando aos links da Helena e deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. Alguém fez alguma pergunta aqui? Eu acho que não, né? Então encerramos aqui o bate-papo em relação às perguntas e vou pedir para a Helena fazer suas considerações finais. Helena, por gentileza, querida, suas considerações finais. Também diz se você curtiu participar aqui da Rádio da Terra. Conte-nos sobre tudo. Como foi a sua noite? Nossa, para mim é muito gratificante. Falar de Feng Shui é uma coisa que, nossa, eu vou embora também e não tem fim, né? Porque o tema é muito vasto, são muitos detalhes. A princípio a pessoa assusta, assim, fala, nossa, mas é tanto detalhe, será que eu consigo resolver isso tudo? Consegue, é só sempre lembrar do coração da casa, né? Aí a intuição começa a trabalhar a favor, né? E aí você começa realmente a observar de que forma que isso tudo funciona e interagir com essa energia com muito mais cumplicidade, seria a palavra, tá? Falar de Feng Shui para mim é contar a minha história desde o início da jornada, desde o primeiro passo, de como foi que eu comecei essa busca por entender o que é esse universo que nos cerca e como que interagimos com ele. Então é sempre uma oportunidade muito gratificante, porque ele abre um leque muito interessante de observações, né, e de temas para a gente estar avaliando aí no dia a dia, né, porque ele puxa uma veia da espiritualidade que a grande maioria não para observar realmente. Então, quando você entra lá no projeto de a minha prosperidade não funciona, então o que é que realmente a pessoa está materializando que não está funcionando? O que ela está pensando, o que ela está sentindo? Por isso o sentimento em tudo, o amor colocado em tudo, é o que realmente vai dar uma resposta, né? E esse trabalho do Feng Shui, ele traz um leque muito interessante de autoavaliação, de comportamento, de interagir com as outras pessoas e realmente observar como a vida está funcionando, tá? É um belíssimo termômetro, né? Para mim, óbvio, muito gratificante falar. Eu ficaria aqui até o fim da semana que vem, até onde a voz desce, né? Mas, assim, para mim é muito fácil, porque ele já está praticamente automatizado, né? Mas as pessoas começam a dar um nó na cabeça, eu sei, não é bem por aí. Quando eu comecei a estudar, eu falava, nossa, como assim? Eu vou ter que saber isso tudo.
e você aprende a observar, e aí abre o que é subjetivo, o que é o intuitivo, o que é intrínseco ao seu eu superior, e aí você começa a interagir com toda esse mundo atômico aí de uma forma bem mais inteligente e autocentrada. É esse o propósito, eu espero que todo mundo tenha gostado, e podem chamar, eu volto sempre, porque falar disso para mim é uma bênção, é um agradecimento sempre por todas as minhas conquistas na vida. Feng Shui sempre me abre muitas portas para coisas muito boas e positivas, porque aqui pode ter certeza que o amor, o coração bate e pulsa junto, sempre. Maravilha ouvir suas palavras, querida Helena. E vou então deixar para você um desafio gostoso, que é o seguinte: prepara um dia um tema daqueles que as pessoas normalmente gostam muito de saber e faça, baseado no Feng Shui, quais são as correções, quais são as dicas e o ensinamento que isso pode trazer para nós. Se você topar, está aqui lançado um desafio, traga para a gente um tema que você goste de falar, relacionado às dificuldades do mundo moderno. Escolhe aí uma que eu tenho certeza que as pessoas vão sentir muita gratidão por ouvir o que você tem a dizer sobre isso, e também algumas dicas, né, de curas que você possa dar. E, obviamente, as pessoas que querem entrar profundamente já em todos os detalhes, entrem em contato diretamente com a Helena. Está aí lançada o convite, desafio, e espero que você volte em breve. Muito obrigado, querida. Muito obrigada a todos vocês. O desafio está aceito. Eu sou a Ariana e eu topo. Show. Obrigado e até a próxima. Fica com Deus, Helena. Já estou trocando aqui. Helena, fique com Deus, querida. Muito obrigado. Um abraço. Namastê, gratidão. Namastê. Tchau. Então, amigos, mais uma vez, uma grande entrevista, pessoas com coração fantástico em compartilhar conhecimento conosco. Espero que vocês tenham gostado de verdade de mais essa entrevista. Normalmente nós gostamos sempre, né? Que vocês façam contato com a Helena, que vocês dê um retorno para ela do que vocês acharam, né? Ela disponibilizou o e-mail. Isso é muito importante. Vejam bem, ontem, né, nós tivemos a entrevista da Cássia, e a Cássia comentou algo interessantíssimo, que foi o quê? As pessoas que estão com missão aqui na Terra, normalmente elas vêm até aqui para quê? Elas vêm para, obviamente, poder cumprir essa missão, e dependem muito da disponibilidade de poder cumprir a missão. Porque uma coisa é você vir e tentar, outra coisa é você vir e fazer. Então, a partir do momento que nós nos unimos e ouvimos e participamos, o que acontece nessa hora? O milagre, que é o milagre do compartilhamento, o milagre de termos em união essas informações, onde nós ouvimos, aprendemos e fazemos parte também do processo da outra pessoa. Então nós ganhamos dos dois lados, e também as pessoas que têm a missão acabam também ganhando dos dois lados, uma por cumprir a sua própria missão e a outra por ter compartilhado da vida de mais pessoas. Então olha que alegria que é a gente poder conseguir se expressar para mais irmãos. Muito obrigado por mais um dia, ou melhor, por mais uma noite de grandes informações na Rádio da Terra, e que o coração de vocês estejam repletos de grandes informações e já alterações, mudanças no Feng Shui. Vamos colocar então não somente uma colher de pau entre o fogão e a pia, mas vamos colocar uma árvore inteira viva, por favor, sem cortar a árvore. Então essa dica entre as outras, mas essa é muito bacana porque é algo que a gente lida direto, né? O tempo todo está ali o fogão, a pia, e sempre está do lado direito. Na maioria das casas eu vejo sempre do lado
direito. Então vamos fazer essa cura e que a nossa amiga, irmã Helena Públio, possa nos trazer mais dicas e mais cura para a nossa evolução. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Amanhã não se esqueçam, Momento Putz, né? Sempre temos um Momento Putz na sexta-feira, muita alegria, muita diversidade e sugestões para o tema da noite de amanhã ao vivo. Um beijo para todos vocês e até lá.